O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, reagiu à evasiva de Lula sobre a comparação entre a operação militar do país na faixa de Gaza e o Holocausto. O chanceler publicou a seguinte mensagem em sua conta no X, o antigo Twitter, abre aspas. O presidente Lula, em uma entrevista para o É Notícia, ficou evasivo e disse, não falei Holocausto. Lula, você disse que a guerra justa de Israel contra o Hamas em Gaza é igual ao que o Hitler e os nazistas fizeram com os judeus. Faz até um parênteses, porque foi pior, né? O Lula falou de quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, ele citou diretamente os assassinatos. E aí continua o Israel Katz, e ofendeu a memória de 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Não vamos esquecer nem perdoar. Envergonhe-se e peça desculpas. Fecho aspas. E está ali uma imagem de inteligência artificial, aparentemente, que remete ao Lula segurando um cartaz eu não disse Holocausto, essa frase em inglês. E por trás dele, ali, bandeiras do Brasil e de Israel, numa manifestação, provavelmente tirada da própria Avenida Paulista no domingo 25. Ao comentar o malabarismo de Lula para tentar justificar sua fala contra Israel, eu escrevi o seguinte, era difícil, mas Lula conseguiu superar Bolsonaro em matéria de fazer-se de sonso. Por que eu falei isso? Porque eu me lembrei do episódio em que o Bolsonaro foi questionado sobre a fala dele, que apareceu no vídeo de uma reunião ministerial, que citava a PF. E aí ele foi questionado por ter dito antes que não havia citado a Polícia Federal. E aí ele fala assim, não, mas eu falei PF, é como se fosse o quê? Prato feito? Vou pedir para a produção soltar esse vídeo, que faz aí um apanhado da tentativa do Bolsonaro de se fazer de sonso e a do Lula. E aí vocês podem julgar no chat quem é pior. Pode soltar. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Botei o PF que não me dá informações. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Presidente, há 2 dias o senhor falou textualmente para a gente do alto da Rua do Planalto que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor... A palavra PF. 2 letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara. Tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência. A transcrição da AGU está correta, presidente? Está correta. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. Quando Hitler resolveu matar os judeus. Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. A palavra PF. 2 letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. Tá aí. O cinismo do Lula e Bolsonaro aumenta quando eles estão acuados, né? E assim também acaba aumentando aí o culto ao cinismo que as massas de manobra idólatras de cada um têm em relação a eles, né? É muito nítido aí como eles ficam acuados e tentam fingir que não falaram aquilo que falaram. É claro que eu considerei a declaração do Lula mais grave porque ela se refere ao Holocausto, que é o maior episódio de horror da história humana. Mas a tentativa de se fazer de sonso é comum a ambos. Ainda falando sobre o Lula, o petista voltou a posar de defensor dos pobres enquanto afaga tiranos que os prejudicam. Vou ler um trecho aqui da mensagem publicada na conta dele no X, abre aspas. Não é possível que num planeta que produz comida suficiente para alimentar toda a população mundial, cerca de 735 milhões de seres humanos não tenham o que comer. Não é possível que os países ricos, principais responsáveis pela crise climática, vai misturando tudo,
continuem descumprindo o compromisso de destinar 100 bilhões de dólares anuais aos países em desenvolvimento para o enfrentamento da mudança do clima. Não é possível que o mundo gaste por ano 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em armas. Guerras provocam destruição, sofrimento e morte, sobretudo de civis inocentes. O Brasil seguirá lutando pela paz mundial. E se você... Deixa na tela, produção, o print. Se vocês repararem ali, tem um momento em que ele fala: uma guerra na distante Ucrânia afeta todo o planeta, porque encarece os preços dos alimentos e dos fertilizantes. E um genocídio na faixa de Gaza afeta toda a humanidade, porque questiona o nosso próprio senso de humanidade. Vocês vejam que o Lula se refere à invasão russa, que é uma invasão que trava grãos no Mar Negro, afetando a alimentação na África e até no Oriente Médio. Ele trata a invasão russa como guerra na Ucrânia. Ele não cita que a Rússia invadiu, que a Rússia, inclusive, bombardeia ali o porto, por exemplo, de Odessa, atrapalhando todo o fluxo dos alimentos. E quando ele vai se referir à reação militar de Israel ao terrorismo do Hamas, cometido no dia 7 de outubro, ele se refere ao genocídio. Então, ele tem um mundo paralelo, que é o título da nossa transmissão de hoje. Pode voltar para cá, produção? O mundo paralelo do Lula é o título da transmissão desse programa. Duda, como a gente tinha mostrado um pouco em cima do lance ontem, na entrevista com a Rafaela Treisman, o Lula tentou desdizer o que disse, sem se retratar, sem dar o braço a torcer. Na verdade, ele finge que não falou. Não é que ele tentou desdizer, ele finge que não falou. Ele tenta amenizar a fala. Agora, a gente vê nitidamente que ele sentiu a repercussão negativa, até na Avenida Paulista, porque as falas ajudaram a reforçar o movimento e muitos apareceram lá com bandeiras de Israel, e está tentando virar o jogo da narrativa. Inclusive, nesse vídeo que eu fiz, mostra o trecho em que o Lula tenta projetar sobre os outros um método que ele conhece bem, como fica claro. O Lula sempre confessa os métodos dele. Então, ele fala assim: você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhá-las como se fossem a verdade. Ele conhece esses métodos de manipulação de massa. O que acontece é que ele acusa os outros daquilo que ele próprio faz. O que você destaca? Então, ele tenta amenizar, mas eu acho que se ele fosse uma pessoa íntegra, de caráter, ele poderia reconhecer o erro e pedir desculpas, né? Que era isso que estava todo mundo pedindo. Então, reconhece: olha, falei bobagem, peço desculpas a toda a comunidade judaica, aos descendentes. Mas por que ele não faz isso? Ele não faz isso porque essa era a intenção dele desde o início, né? Ele falou aquilo que ele queria falar, foi, aliás, lá para a África com esse objetivo. E aí, como o Lula não pede desculpas, o ministro Israel Katz, lá de Jerusalém, ele fala, todo dia que ele acorda, ele fala: puxa, por que não trazer de novo essa briga, né? Então, o que eu vou postar hoje? Já que ele sabe, né, que ele está do lado certo e o Lula está do lado errado, e isso teve impacto negativo para o Lula e positivo lá para o pessoal do governo israelense, o que eu vou postar hoje em português, né? Para falar do Lula. E aí ele entra no site de inteligência artificial e pede uma imagem, né? E aí eu estava até olhando essa imagem, Felipe, porque já é a segunda vez que ele usa a inteligência artificial, né? O rosto do Lula não ficou muito parecido, né? Remete a ele, por isso que eu falei, não é exatamente ele, né? Mas tem um erro nessa imagem, né? E vale lembrar que a gente teve um veículo de imprensa aqui no Brasil que publicou uma matéria de capa em que aparecia uma pessoa com 6 dedos, né? Então, a inteligência artificial costuma errar na contagem de dedos. E o Lula não tem o dedo mindinho da mão esquerda. E na foto aparece o Lula, né? Com todos os 2 dedos mindinhos aí. Mas é isso, vamos ver até quando que isso vai, né? Para o Israel Katz, realmente ele pode estender isso quanto ele quiser, porque, enfim, o jogo está favorável para ele.
E está legitimado, ao contrário do que diz a claque lulista na TV, pela barbaridade que o Lula disse. Quer dizer, o Lula ele proferiu a maior ofensa que se pode fazer ao povo judeu, que é comparar as suas atitudes com a violência incomparável que foi sofrida por 6 milhões de judeus no Holocausto, quando eles morreram asfixiados em câmeras de gás nos campos de concentração. E você vê a claque lulista, esses analistas de TV, dizendo: Israel está exagerando na reação. Quer dizer, o que é isso? Isso é você ecoar a narrativa oficial, que foi muito bem descrita pelo antagonista naquela nota que a gente publicou em antagonista.com.br, que foi assim: após ofensas de Lula, o governo se faz de ofendido. Quer dizer, e o governo se faz de ofendido, e o governo tem a sua claque em emissoras de TV e rádio para se fazerem ofendidas, para legitimar essa postura vitimista de um governo que ofende os outros e não quer reação. E um dos motivos pelos quais o Lula não dá o braço a torcer, ele não pede desculpa, é porque, para ele tem, porque isso é da personalidade de figuras assim. Depois cada um pode dar a sua definição para isso, mas qual é o tipo de personalidade? É aquela pessoa, às vezes você conhece gente assim, tá? Na vida privada, no meio social, eventualmente as pessoas já tenham tido algum relacionamento, seja amical, familiar ou até amoroso, com gente assim. Quer dizer, são aquelas pessoas que elas acham que elas têm liberdade para atropelar você, para ofender você, para desrespeitar você, e se você tem qualquer tipo de reação, e olha que não estamos falando de reação violenta aqui no caso de Israel, estamos falando de reação verbal. Simplesmente essas pessoas estão exagerando, etc. É sempre desproporcional. Isso é um dos elementos sintomáticos da perversidade, que é a culpabilização da vítima. Então, você ofende a pessoa e você não dá à pessoa o direito de reagir. Isso acontece nas discussões verbais, quer dizer, com troca de ofensas, e até quando você vai analisar uma guerra. Então, o próprio discurso do Lula a respeito do que acontece na faixa de Gaza é similar ao posicionamento do governo que se faz de ofendido diante da reação verbal, que é o quê? O Hamas foi lá em 7 de outubro, matou 1.200 pessoas, sequestrou 239, 134 ainda são reféns. Obviamente, o governo de Israel tem obrigação de buscar resgatar essas pessoas, como o governo brasileiro teria se um grupo terrorista aqui de um país vizinho sequestrasse 134 pessoas, ou 239, mas que, levando em consideração o número atual. Então, o Lula não dá o direito a essa reação. Quer dizer, e ele tenta culpar Israel, como se o grupo terrorista não tivesse ido lá para produzir essa guerra, e como se não usasse a população de Gaza como escudo humano, como se não oprimisse o seu povo, como não tivesse tomado o poder da autoridade palestina em 2007, 2 anos depois que Israel saiu, inclusive, da faixa de Gaza. Então, tudo que realmente acontece no mundo real é ignorado pela retórica lulista. E quando ele, volto ao meu ponto, se sente alvo de uma reação, ele fica rancoroso, ele é vingativo. E isso é uma constatação com base em material produzido por ele mesmo. Você tem aí ele defendendo a vingança contra o Sérgio Moro, contra o Deltan Dallagnol, em diversas entrevistas. Ele é rancoroso. Se alguém reage às ofensas dele, ele fica com mais raiva ainda e continua lá, alfinetando da maneira mais perversa, que é distorcendo a realidade.